Ok. Bom, pessoal, primeira coisa, preciso agradecer demais a presença de vocês, agradecer demais a ajuda da Lili. Sem a Lili, eu não teria conseguido montar esse encontro aqui, onde eu, sinceramente, espero aprender muito. Daqui a pouco eu conto por quê. E agradecer a presença do Maurício, da Elaine, da Esther, e são as pessoas hoje, são essas as pessoas que vão brilhar aqui hoje, e a gente está mais de coadjuvante, de aprendiz no tema que a gente vai abordar hoje, que é meditação em crianças. Eu queria antes que cada um usasse um minutinho, porque eu sei que todo mundo tem história, currículo muito legal, mas que usasse um minutinho para se apresentar, porque nem sempre todo mundo conhece todo mundo. Então, só para as pessoas saberem a riqueza de pessoas que nós temos aqui, tá? Elaine, você pode começar, querida? Por favor. Sim, claro. Oi a todos. Eu vou de vez em quando tirar o sonzinho, peço licença para vocês que a tossezinha hoje tomou conta de mim, né? Só porque eu ia falar um pouquinho com vocês. Mas falando um pouquinho, eu faço parte, eu sou psicóloga de formação, né, graduação, sou neuropsicóloga também há mais de 21 anos, componho a equipe do Roberto, tenho a honra de fazer parte da equipe dele. E nós temos, sou docente no curso de facilitadores de meditação em saúde pela Unifesp. É um curso que tem formado profissionais da saúde de forma sensacional, na minha opinião. Sou suspeitíssima, né? Mas falo isso com toda segurança, para falar bem a verdade. Sou mestre em ciências, toda a minha formação pela Unifesp, a Federal de São Paulo, é a nossa casa aqui no Brasil, né, do coração. Eu fiz alguns cursos fora, pela Harvard Medical School, em tratamento de ansiedade em crianças, adolescentes e adultos. Fiz um curso também em Harvard com a equipe do Herbert Benson. Infelizmente, ele estava adoentado, não tive o prazer em vida, conhecê-lo pessoalmente, né? Mas fiz o curso de medicina mente e corpo também, por lá. Com meditação, a gente teve projetos aí em sala de aula, fizemos trabalho aqui na região com salas de aula, do curso também, já dei curso de meditação para crianças, meditação na prática de saúde, e o meu mestrado foi em meditação com ansiedade e depressão, e sou apaixonada pela área. Tem um podcast que chama Ansiedade no Ponto, e nós estamos aí ainda bebezinhos, mas temos projetos aí de dar uma aprimorada também. Acredito que seja isso. Obrigado, Elaine. Vamos agora das meninas para os meninos um pouquinho. Maurício, você pode falar? Fala um Doutor pouquinho de Roberto, você. mais uma vez, muito obrigado por estar aqui com vocês. Muito feliz. Minha trajetória, ela é uma trajetória muito pragmática, né? Eu comecei em 1990 a dar aula em cursos de pré-vestibular em terceiros anos, aqui no Rio de Janeiro. Eu, desde essa época, dou aula regularmente. O meu trabalho com educação infantil foi mais recente, ele tem cerca de 22 anos, e que foi realmente um grande desafio, uma vez que não havia um protocolo para o trabalho infantil, então foi um trabalho de construção. Eu sou psicomotricista, tenho especialização com educação inclusiva, e eu tenho um trabalho em diversas escolas da rede particular do Rio de Janeiro, desde esse período até agora. Tá? Todo o meu trabalho hoje ele está no antigo Centro de Estudos de Educação, atual Portal e Educação, onde a gente desenvolveu um protocolo operacional para a prática da Hatha Yoga, através de um trabalho um pouco mais técnico, voltado a toda a etapa de biotensibilidade, organização e levando o yoga como uma ferramenta psicomotora para a área da educação. Então, ao longo desse tempo, eu tenho dedicado, além das minhas aulas regulares, a também a organização de projetos dentro de rede de ensino, utilizando tanto a parte de yoga quanto a parte de meditação. E, atualmente, o portal tem
quase 1.000 professores formados, atuando no Brasil e fora do país, dentro da metodologia que a gente se propõe. A gente tem 2 linhas de trabalho voltadas à meditação, uma, inclusive, o Dr. Roberto, que é o nosso muso inspirador, devido ao seu protocolo operacional da meditação, e com a linha do John Kabat-Zinn. Então, a gente faz esse trabalho há muito tempo aqui no Rio, fora, e gratidão por estar aqui com vocês. Obrigado, Maurício. Esther, vamos falar um pouquinho de você? Olá a todos, muito obrigada pelo convite, doutor Roberto, uma honra estar aqui falando desse tema tão importante. Eu sou graduada em Educação Física, tenho pós-graduação em Yoga pelo IEP, do professor Marcos Rojo, que o doutor Roberto é professor também, e também tenho pós-graduação em Medicina Integrativa pelo Einstein. Eu trabalho com crianças e adolescentes há mais de 30 anos. Por 20 anos fiquei na área de educação e há 10 anos estou mais voltada à área da saúde. Trabalho lá no Einstein, eu trabalho na equipe de medicina integrativa e a gente oferece yoga, também técnicas de massagem a todos os pacientes da oncohematologia, agora também para outras unidades, porque está todo mundo muito interessado no nosso trabalho. E eu fui contratada justamente por essa habilidade com as crianças. Eu sou especializada em yoga para crianças e, e por isso que fui convidada para fazer parte nesse trabalho. Hoje em dia eu também coordeno a equipe de medicina integrativa lá do Einstein. E junto com o professor Marcos Rojo, há mais de 10 anos já, a gente organizou o curso para professores de yoga para crianças. Todo ano a gente faz esse curso, são 4 finais de semana, uma carga horária boa para ajudar aí as pessoas irem, né, para as escolas, para os clubes, e poder ensinar uma yoga realmente baseada nos princípios, porque acho que a Ilane e o Maurício sabem bem, tem muita gente aí só brincando de yoga, né, fazendo uma recreação, e realmente a gente precisa ensinar a prática com os seus fundamentos, né? A gente não vai inventar nenhuma yoga diferente, que a yoga tem aí 4, 5 mil anos, que se mantém viva, então o curso veio, né, nessa necessidade de realmente a gente formar professores responsáveis para poder passar essa prática para essa faixa etária. Legal, Esther, obrigado. Vamos então à primeira pergunta, que é a mais desafiadora para mim. Apesar de trabalhar com meditação há muito tempo, né, ter ensinado assim, milhares de pessoas a meditar, ter formado centenas de instrutores de meditação, o meu público principal, 90 e... Uma vez eu levantei isso, 93 ou 96, não sei, por cento do meu público é de pessoas ali de 25 a 65 anos. Então, eu trabalho muito ali de 25 a 65 anos. A minha experiência com idosos é muito pequena. Eu acho que a Lili aqui é talvez quem tem a maior experiência com idosos hoje. E a minha experiência com crianças também é quase zero. E sempre foi um desafio, porque eu sempre apresentei loop operacional, expliquei e falava da importância do loop operacional, e sempre me desafio. Mas como é que eu vou ensinar isso para criança? É um desafio muito grande. E eu sempre tentei responder dentro de uma determinada limitação de experiência, e sempre sonhei com a oportunidade de estar com pessoas como vocês que possam conversar comigo sobre esse tema. Então, eu queria fazer a primeira pergunta, que eu vou pedir que cada um, quem estiver nos assistindo, cada um vai responder 2 minutinhos, que isso foi o combinado, tá? A primeira pergunta é muito básica, é a seguinte: criança pode meditar? Sim ou não? E por quê? Vamos começar, Elaine. Criança medita? Por quê? Essa pergunta é uma pergunta que a gente fica assim esperando a resposta, né? Eu deixei para falar nesse momento, porque pensando justamente nisso, responder essa pergunta,
que a gente acabou criando um livrinho de leitura infantil mesmo, para, de forma didática, pensando numa forma didática, levar a criança a uma percepção da pausa. Crianças meditam? Acredito que sim, elas meditam. Quando? Depende da idade. Crianças muito pequenininhas, 2 anos, 3 anos, eu tive já experiência com escolas privadas aqui da região, com crianças de 4 anos. Então, nós usamos técnicas de resposta de relaxamento, surtiu mais efeito do que efetivamente a meditação, né? Porque ensinar o loop operacional para essas crianças, acredito que seja um desafio. Mas conforme vai tendo a constância da prática, acredito eu que essa constância, essa educação da pausa, né? Agora é a hora da pausa, a evolução é a meditação. Crianças entre 6, 7, 8 anos, elas meditam. Então, elas já conseguem compreender o loop operacional. Mas a gente precisa ser muito pensar no funcionamento da criança nesse cérebro infantil, que é muito criativo, tem muita imaginação, e como passar isso para as crianças, né? Então, de forma didática, a gente criou a respiração do balãozinho, que nada mais é do que a respiração diafragmática, para ensiná-la a buscar esse processo de relaxamento através de uma técnica que possa ser facilitada por algo que é do universo infantil, e a técnica de meditação com um loop operacional, dando uma cor para esse balão. Mas é apenas um ensaio, nada novo do que já existe, né? Mas apenas uma ideia de colaborar para que essa criança possa ter aí artifícios da realidade dela para esse processo meditativo. E a evolução é certa com essa Só constância. não pode entrar no como ainda. Calma, calma. O como vem depois. Vamos por partes, né? Ok. Maurício, vamos responder essa primeira pergunta? Cuidado, não se empolga, não entra no como ainda. Essa criança medita, sim ou não? E por quê? Equilibra a respiração, centra na respiração, sem ansiedade. E conta pra gente. Assopra ela. Vou devagar. Então, vamos lá. Pela visão da tradição, não, a criança não medita. Por quê? Ela está no processo a meditação, ela leva o indivíduo à desconstrução do processo lógico linear de organização do pensamento. A criança ela está no processo de construção da linha de raciocínio. Então, na visão da tradição, na visão mais raiz dela, se eu for levar esse ponto, eu vou criar uma confusão mental. Tanto é que os professores mais tradicionais eles realmente levam um certo cuidado com isso. Por isso que eu fiquei em muitas crises quando eu comecei o meu trabalho na educação infantil. Na visão da atenção plena, ela melhora um pouquinho, porque eu estou entrando no ponto da reorganização do eixo de estresse e naquele processo base da atenção. No nosso trabalho, a gente fala que a etapa inicial é chamada de concentração sensória, onde a gente está organizando o processo disciplinar da atenção dessa criança. Então, a gente tem múltiplos estímulos e, a partir daí, ela começa a organizar o processo de atenção. Então, é uma pergunta que tem um não e um sim ao mesmo tempo. Pela visão da tradição, não. Mas pela visão da atenção plena, da concentração sensória, sim. A gente tem, sim, um processo, e esse processo ele tem um trabalho intrínseco com o corpo, exatamente para levar a criança a entender, através do externo das ações, do corpo, da questão tônica, o interno das suas emoções. Então, a gente tem uma lista de ações feitas com essas crianças que vão disciplinando passo a passo, e esse processo é um processo que dá autoconhecimento para elas. Tá? Mas não é aquela meditação do grupo operacional,
esse núcleo operacional começa a partir da pré-adolescência de 9, 10 anos. Aquela turminha respira fundo, né? Quarto, quinto em diante, a gente já começa a ter esse trabalho começando a engatar, mas muito no que a Elaine falou. Eu tenho as etapas de meditação, eu tenho as etapas de relaxação, e aí os estudos apontam que as etapas de relaxação elas têm um impacto mais positivo para o universo infantil, no que diz respeito a desenvolvimento, do que propriamente a etapa da meditação em si. Tá? Bom, eu me empolguei muito. Legal, conseguiu se segurar bem. Eu percebi que às vezes você ia lá falar o como e dava uma recuada, um passinho atrás, respirava fundo. Esther, responde essa primeira pergunta para a gente. Usa os seus 2 minutinhos para contar para a gente. Se criança medita, sim ou não? E por quê? Por que que você acha que você vai contar para nós? Eu gosto de chamar, como a professora Lia Diskin fala, né, a professora Lia lá da Palas Atenas, eu gosto de falar que as crianças elas têm uma iniciação às práticas meditativas. Então, a gente vai apresentar para elas essa prática, essa técnica, para que elas possam ir se familiarizando por pequenos períodos, como a Elaine comentou, a criança pequena vai parar muito pouquinho tempo e depois a gente pode ir aumentando, mas eu acho que eu gosto de pensar que elas vão ter essa iniciação a esse tipo de prática. Por quê? Isso é importante. Porque a gente começa a fazer elas se familiarizarem com esse olhar interior, com essa pausa, porque a nossa sociedade convida só para o oposto, né? A criança tem que agitar, tem que ter barulho, tem que estar o tempo inteiro fazendo um monte de coisa, e a gente vai fazer o outro convite. Vamos ver como é parar um pouquinho, como é observar o corpo, como é observar a mente. Então, eu acho que sempre tem que ser um convite muito gentil para que ela possa ir a pequenos passos nesse caminho da autoobservação, do autoconhecimento e, principalmente, gostar de parar um pouquinho e gostar de ficar em silêncio, que é outra coisa que nossa sociedade não convida. Eu enxergo assim, Roberto. Muito legal. A gente viu 3 abordagens assim sutilmente diferentes, mas é muito bacana, porque eu já estou, juro, é sério, eu estou construindo já aqui um novo cenário para mim. Neste momento, eu estou construindo o meu cenário e acoplando ao que eu tinha até o momento de visão de meditação na infância. Então, eu queria que cada um de vocês agora dissesse, vou voltar a panelinha, girar a panelinha aqui com a Elaine, o como você coloca a criança para meditar. E eu gostaria que vocês aproveitassem e deixassem bem claro o cutoff, né? O ponto de corte das idades, do tipo, olha, até 3 anos é assim, a partir de 4 é assim, até 7 anos é assim, a partir de 8 é assim. Eu acho que isso é muito importante para quem está nos Estados Unidos, porque é muito diferente você falar de uma criança de 2 anos e uma criança de 10 anos. Então, eu queria que vocês me dissessem o como, mas situando as pessoas que estão ouvindo sobre a idade, sobre esse timing, que é muito foi crucial, né, nessa decisão e nessa orientação. Elaine, você pode começar, querido? Aí você fala uns 4 minutinhos mais, que nem a gente combinou antes aqui. É tudo marmelada, está tudo combinado. Eu só não sei as respostas deles, tá? Esse time é muito dentro do desenvolvimento infantil. Isso o Maurício falou com muita propriedade dentro do desenvolvimento infantil. O que a gente observa, né, assim, crianças entre 2, 3, 4 anos, o processo imaginativo é muito forte, 5 anos, eles estão muito no mundo das histórias de princesas, de carrinhos, nessas histórias mágicas, né? E usar isso para levar a criança a instigá-la a esse treinamento da pausa
na minha opinião, é super importante. Elas não irão meditar, elas vão ter um tempo muito pequeno de concentração. Mas, até mesmo porque as áreas executivas centrais nas crianças são é uma área muito imatura, né? Em adolescentes é imaturo. Essa área é uma das áreas que é a última área a se desenvolver quando já se é lá entre 25 e 30 anos. Imagina como fica isso nesse processo meditativo, dessa compreensão, né? Mas esse instigar dessa resposta de relaxamento, dessa pausa, pode ser feito, na minha opinião, tem vários exercícios. Pode ser feito com imagens, pode ser feito com... a gente usa esses treino de respiração, né, com bolinha de sabão, onde ela vai controlar essa respiração com a bolinha de sabão, a história do assopra a velhinha, né? E então eu acredito que esse é um caminho. Pode usar o corpo, o andar de tartaruga. A gente percebe que isso funciona bastante para a criança. Usar uma bexiga, colocar na barriga, um ursinho de pelúcia, colocar na barriga. A partir dos 6 anos, a experiência que eu tive nas escolas, né, é que eles já começam a compreender um pouquinho e o tempo começa a aumentar dessa pausa. Então, o que antes durava 2 minutos, a gente percebe que dura 4, 5 minutos. Ele já compreende, e a constância, o que eu percebi que a constância nesse processo fez com que eles fizessem uma aprendizagem. Crianças entre 6, 7, 8 anos, né? Crianças acima de 7, 8 anos, a gente percebe esse desenvolvimento claro, na minha opinião, sobre, apesar desse desenvolvimento ainda ser imaturo, da neuroplasticidade ainda estar em plena atividade, a gente já percebe uma compreensão maior de ensinar, da possibilidade de ensinar esse loop operacional. Então, a gente já consegue falar, solta o pensamento, né? Quando a cabecinha pensar, volta a prestar atenção na sua barriguinha. Então, a gente percebe, crianças de 10 anos, isso é muito claro, essa diferença de como eles conseguem já fazer esse loop operacional, mas ainda numa linguagem mais simples, né? Uma linguagem mais simples que eles compreendem mais rápido, mas você já consegue dizer para eles o que significa aquilo que você está fazendo. Então, eu acredito, assim, essa é a minha percepção da experiência que eu tenho pensando nesse desenvolvimento. Bacana, bacana. Então, o loop operacional entra efetivamente, eu estou entendendo, 7, 8 anos, efetivamente, é isso, né? Legal. Maurício, fala um pouquinho de como é a sua abordagem com crianças. Vou respirar de novo. Sim. Vou devagar. Então, vamos lá. Quando eu comecei todo o trabalho de educação infantil, isso tem uns 22 anos, menos, foi um processo de uma grande crise. Por quê? Porque eu precisava achar um procedimento operacional para que a coisa funcionasse. E eu me dei conta que não havia um procedimento operacional para a prática da Hatha Yoga. Então, foi necessário reconstruir as visões que pudessem levar a gente no campo do pessoal da educação física, da psicomotricidade, construir esse ponto de A a B, né? Levar essa criança à meditação. E uma das coisas foi entender as fases motoras de Piaget, mas também as visões dentro da psicomotricidade. Então, primeiro tive que lidar com algumas situações um pouco... criança medita sim ou não? Porque às vezes eu tinha escolas aqui no Rio de Janeiro que, eu queria dar yoga para o meu berçário 2. Esse berçário 2 não faz yoga. Esse berçário 2 vai fazer uma estimulação psicomotora e eu posso trabalhar um protocolo ventilatório e de atenção. Ponto. Mas eu não vou fazer esse processo. Então, foi necessário entender exatamente os elementos da prática do yoga, da meditação, da relaxação, que a gente pudesse estar adequando a todos esses pontos. Porque um trabalha com o outro.
Porque quando eu falo de um amadurecimento da imagem corporal, estou dando a base que vai estar construindo a psique dessa criança para exatamente eu ter um asseguramento de entender quem eu sou para eu poder relaxar. Então, existe um ponto ali. Então, eu dividi em 4 grandes grupos. Tá? O primeiro grupo, que eu chamo de G1, ele é voltado para a educação infantil, berçário até MAT 2, que é chamado de psicomotricidade yoga. É um modelo de aula totalmente diferente, que ele vai vir com as bases da psicomotricidade instrumental, ponto, estrutural, ponto. Eu não entro em relacional porque não existe esse espaço, né? Aonde eu estou entrando com elementos que vão estar construindo a questão motora, construindo a questão da atenção, de forma que a criança comece a nomear e entender a experiência que ela vive. A etapa final disso é a relaxação. Ela não tem pausa. A partir da pré-escola 1, 4, 5 anos, aí eu já dou uma aula de yoga. Mas aí, essa aula, ela tem por objetivo a concentração dos sentidos, o entendimento da capacidade de relaxação, o entendimento da capacidade de entender a sua estrutura corporal e o desenvolvimento do processo de marcha. Tudo é voltado à autonomia e consciência do movimento. Então, eu estou numa fronteira com a atenção plena, tanto que a gente tem várias baterias de avaliação. Então, eu peguei as baterias de avaliação psicomotora, do Dr. da Fonseca, entre outros, e eu fiz um anexo só voltado à parte de yoga, exatamente porque, como o meu projeto está em escolas há mais de 30 anos, isso tudo é documentado. E essa documentação, ela é o quê? É um processo de avaliação psicomotora, onde as famílias recebem relatórios, né? Então, tudo isso é um processo que ele é extremamente pragmático no que diz respeito a criança estar ouvindo, está sentindo cheiro, tipos de toque. Então, isso tudo é uma estrutura de concentração. E essa estrutura de concentração, que eu chamo de grupo 1, ela está indo lá da pré-escola 1, 4, 5 anos, até uma zona de fronteira que é 8, 9 anos, que é o início da pré-adolescência. No início da pré-adolescência, eu tenho um processo de transformação um pouco mais intenso. E, ao mesmo tempo, eu tenho um processo de maturidade. Aí, o que eu chamo de grupo 2, ele vai estar compreendendo, tá? O terceiro, quarto ano de Fundo 1, Educação Fundamental 1, indo até ao sétimo, oitavo ano de Fundo 2, né? Do Ensino Fundamental 2. Nesse lugar, eu tenho uma zona de transição entre esse trabalho um pouco mais pragmático das concentrações dos sentidos, indo aos poucos para o núcleo operacional. Por que aos poucos? Depende do amadurecimento da turma. Eu tenho turmas extremamente maduras no quarto ano. Eu tenho turmas, oitavo ano, eu falei, gente, eu vou dar aula de pré-2 para vocês. Porque realmente, tipo assim, respira, porque o sentar para meditar é um grande desafio para eles. Então, o trabalho de organização tônica, ele é uma constante. Então, esse lugar, que lembra, minha realidade é aulas guiadas e coletivas, uma média de 20 alunos da educação infantil a 30 alunos de fundamental 1 para cima. Então, todo o meu trabalho é um projeto guiado, né? Só que ele é guiado em 3 pilares: introdução, desenvolvimento e autonomia. Autonomia, eles sabem fazer sozinhos e eles fazem em casa. Então, tudo é construído com uma base de forma que os alunos tenham autonomia. Então, quando eu estou lá no meu grupo 2, meu grupo 2 é onde eu tenho mais repertório. Acrobático, meditação em dupla, trabalho de estimulação, atenção plena com meditação, os protocolos ventilatórios, frequência cardíaca, tem um arsenal de informação de trabalho que vai, aos poucos, levando ao núcleo operacional o âncora ventilatório. Aí, no grupo 3, que eu pego o oitavo ano e nono ano, que é exatamente o ensino médio, que eu estou com 14 anos para frente, aí, como eu vi, meus queridos alunos, queridos,
faca na cadeira. A gente vai meditar agora. São 5, primeiro protocolo, âncora ventilatória, 2 minutos. Atenção, 5. Está cansado, você pode... Eles entendem o começo e o fim. E eles já sabem que as etapas da aula são muito claras. Por quê? Porque tudo que foi dado para eles nos anos anteriores foi construindo um amadurecimento até aquele momento. A partir dali, eu tenho uma maturidade, e aí a meditação ela sempre ela vai entrar sempre em 2 caminhos: elementos de concentração, elementos de relaxação, e quais os caminhos para cada um deles. Porque no 3º ano do ensino médio, um projeto chamado Qualidade de Vida, né? E eu tenho muitos alunos que voltam para mim na faculdade. Eu sou professor convidado na Federal, na disciplina Fundamentos do Yoga, e a maioria, eu estou na frente do CCS, que é o Centro de Saúde, lá do Fundão. Então, eu tenho vários alunos que vêm da medicina, pô, tio, voltei para a aula, beleza, com um outro olhar. Por quê? Porque ali eu tenho um processo de meditação de uma forma mais amadurecida. Então, nesses 4 grupos da escola, meu último grupo, ele é todo meditação para valer. Grupo operacional, eu tenho um protocolo de 10 minutos, um protocolo restaurativo, um protocolo de relaxação, para eles terem essa autonomia, né? E o mais interessante para eles é sempre que na escola a gente faz o treinamento, em casa eles trabalham dentro da autonomia deles. Então, esse lugar, ele é um lugar de construção gradual, porque tem dia, né? Tem dia que eles estão bem, tipo assim, tudo flui maravilhosamente bem. Tem dia que é um inferno na Terra, né? O que salva no final da aula é o relaxamento, devido à agitação que eles mesmos têm, né? Enfim, então, essas etapas são etapas, com o tempo, né? Cristaliza muito os formatos de aula para cada um dos grupos. Doutor Roberto, desculpa, falei demais aí. Legal. Depois a gente combina uma outra live só para você falar do seu método, que é bastante interessante mesmo. Que é muito legal. Esther, você quer falar um pouquinho para a gente? O seu como? Roberto, eu trabalhei em escolas uns 10 anos, fiquei como curricular também, mais de 5 anos, e eu costumo sempre até falar para os alunos da nossa formação, eu acho que a criança abaixo de 6 anos, né, até 5, 6 anos, eu chamo até um pouco de pré-yoga, porque a gente não vai praticar Hatha Yoga mesmo, a gente vai prepará-las para poder fazer as práticas que a partir aí dos 7 anos, né, que elas já têm um amadurecimento maior do corpo, do cérebro, para conseguir parar um pouco mais, é que a gente vai aprofundando um pouquinho mais o trabalho de yoga mesmo. Eu acho que em relação à meditação, é toda essa preparação de exercícios de atenção e concentração que eu vou fazendo com as crianças, e aí, na minha prática, o que elas têm maior facilidade é observar a respiração e é a visualização, como a Elaine já trouxe, assim, e eu percebia bastante facilidade neles, sim, usar, né, um foco de visualização de uma imagem, de um lugar, e a gente pode ir treinando alguns desses focos, mas os tempos sempre muito, muito curtos, respeitando o amadurecimento da criança, o quanto ela consegue parar. E, assim, como o Maurício falou, às vezes tem turma que vai indo super bem. Eu já tive uma turma de primeiro ano do Fundo 1, quer dizer, as crianças têm aí a média de 5 anos, que na primeira semana de aula, metade da turma sentou quietinha com aquele estereótipo, né, da yoga, de perninha cruzada. A gente vai meditar, professora? Vamos meditar, não podia perder essa chance. E aí a gente foi construindo devagar,
Mas eu costumo falar, cada classe é um ecossistema muito específico. Aí essa turminha que estava um mês em silêncio, a gente fazia tudo o que eu propunha, e entrou uma criança que mudou totalmente o ecossistema. Então, trabalhar com criança, a gente tem que ter muita flexibilidade, muita abertura, muita paciência, mas também não é uma paciência ilimitada, porque tem que pôr limites. E aí, assim como a gente eu acho que quando a gente trabalha com turmas, você tem que ir testando, tem turmas que funcionam muito bem com, observar a respiração, tem turmas que, com o som, gosto de usar sininhos, aquele pin chinês, então fazer esses exercícios de atenção, de contar quantas vezes bateu, ou acompanhar o som. E eu sou um pouco mais aberta, Roberta, eu gosto de trazer várias experiências para a criança, para que ela, conforme for crescendo, possa escolher que foco de atenção é melhor, porque a gente sabe que tem pessoas mais auditivas, mais visuais, mais com as sensações do corpo. Então, eu fazia o meu programa do ano no colégio e eu ia trazendo, fazia um planejamento para que elas tivessem várias experiências e mais para o final do ano, também olhando para essa autonomia tão importante que o Maurício trouxe, eu deixava tempos que eles escolhiam qual técnica que vão usar. E aí você vai vendo o que é que faz mais sentido, sempre incentivando a prática em casa. E aí, quando a gente pensa nos tempos, assim, até para ir terminando, eu, em 2008, tive a honra de participar de um seminário de meditação para crianças em Londres, que foi organizada pelo Don Lawrence Freeman, da Meditação Cristã. Eles têm um trabalho fantástico com crianças em muitos colégios, e aí teve a apresentação do pessoal da Austrália, que eles praticavam meditação cristã todo dia com as crianças em mais de 40 colégios, e eles usam uma formulazinha que eu acho muito interessante. Eles propõem 1 minuto pela idade da criança. Mas não que uma criança de 7 anos você já vai começar a meditar 7 minutos, mas você vai fazer essa preparação para que ele chegue a meditar até 7 minutos durante o ano. E aí eles contavam que é muito interessante, que as crianças passavam de ano, e aí, agora eu medito 8 minutos, agora eu medito 9 minutos, e é um trabalho que eu acredito muito que a gente possa fazer pequenos tempos, só que a longo prazo. Então, essas crianças, quando terminam o ensino médio, estão meditando por 15 minutos, por 16 minutos, então, uma coisa muito interessante. Mas a gente tem que respeitar muito a individualidade da criança, esse aspecto pessoal, que o amadurecimento de cada um na mesma idade, muitas vezes é muito diferente. A gente tem que respeitar muito. Bacana. Vou tentar fazer um resumo do que eu entendi até agora. Há uma variação muito grande de um time para outro, de uma classe para outra, de um grupo para outro, de uma criança para outra. Nas crianças menorzinhas, eu entendi que a gente pode começar com exercício de parada, com exercício de silêncio, depois respiração, depois, mais tarde, a meditação. Eu entendi que a Elaine e o Maurício colocaram o limite mais, a Esther eu não lembro. Mas eles falaram, a Elaine falou mais 7, 8, o Maurício está lá mais para 8, 9. Muito embora exista essa grande variação, que todos os três insistiram em falar isso, e isso parece que ficou bastante claro para mim. E uma coisa interessante, eu tenho várias perguntas para fazer, mas eu quero saber primeiro se vocês têm perguntas um para o outro, antes de eu fazer as minhas, para não ficar matando só minhas dúvidas aqui. Se vocês não tiverem, eu começo, porque eu estou com umas 4, 5 perguntas aqui para vocês. Eu construí agora as perguntas, de verdade. Uma delas é fácil, é o tempo, né? O que muda no tempo? A Esther falou um aumento de tempo gradual, né?
que é o tempo para uma criança de 3 anos, 4 anos, 7 anos, 9 anos? Que proposta que vocês têm de tempo? Eu gostaria de saber. E acho que quem está assistindo, né, quem vai assistir aqui nossa conversa gravada, vai ter muito interesse em saber sobre esse tempo. Quem gostaria de falar primeiro? Vai lá, Maurício. Então, eu vou falar dentro da minha realidade, tá? Na escola, os tempos, eles têm, em média, de 50 minutos de aula. Então, dentro desse universo de 50 minutos, tem todo um protocolo. Na educação infantil, eu sempre vou estar trabalhando a etapa da âncora respiratória, né? Porque eu tenho uma etapa de concentração sensória e âncora respiratória. Então, são dois elementos casados numa mesma prática, tá? Então, às vezes, a concentração sensória pode durar 5 minutos, dependendo do estímulo. Mas a âncora respiratória, que é o que vai dar base para o livro operacional lá na frente, ela vai ter uma média de 1 a 2 minutos. Só que o que acontece? Eu fiz um trabalho anterior em cima de o quê? Fortalecimento de musculatura sensória da respiração, padrão ventilatório, organização, para fazer a modulação do mecanismo de fuga, para essa criança poder experimentar a funcionalidade motora e poder ter o prazer de ficar em repouso. Então, eu tenho a etapa deles, 2 minutos. 2 minutos, assim, too much. Né? Normalmente, só na âncora respiratória. E eles ficam no processo, posso dormir agora? E aí eu tenho o quê? Eu tenho a etapa da relaxação. Eu tenho uma brincadeira que eu falo, que é o seguinte: a aula de yoga é a única aula que você pode dormir de verdade. Né? Então, isso é o mito da escola. Não, é o fato da escola. Até quando eu tenho os relatórios de avaliação socioemocional, eles têm assim: seu aluno dorme na aula, como negativo. Eu falei, para mim é positivo. Porque nesse processo que o líquido cerebroespinhal está fazendo o processo de organização do processo de memória. E para as crianças, eu vou ter esses 2 minutos de âncora, seguidos de 5 a 7 de relaxação. 5 a 7 de relaxação plena, tá? Que, basicamente, dentro do procedimento operacional nosso, do educativo, eu tenho um ciclo de sono profundo sendo dado, tá? E qual é o maior default, o maior problema dessas crianças? É exatamente a quantidade menor de ciclos de sono de qualidade que elas têm, por N razões. Então, eu dando eles adquirindo a autonomia de fazer o processo de âncora de evolução e saber dormir sozinhos, eu estou dando um gap melhor para eles no futuro. Quando eu vou para o outro grupo, o grupo 1, né, o grupo 2, quer dizer, o meu grupo 2, ele já começa a aumentar esse tempo. Só que não aumenta tanto. Ele vai ali de 4 a 5 e sem uso, com uso de parede. Tá? Exatamente para ele ter esse processo da atuação axial sendo organizado e você sustentar esse processo de ventilação. E na mesma modulação, depois a etapa de relaxação. Isso muda no grupo 3. No grupo 3, aí eles vão estar falando de 10 minutos. Mas esses 10 minutos também não são para forçar. Por quê? Porque a gente entende que eles não têm um tônus organizado para estruturar tanto tempo assim essa atuação axial, que vai dar essa qualidade ventilatória. Então, às vezes, eles, com 5 minutos, eles já entram nesse estado de tranquilidade e eles vão para a etapa seguinte, que é uma etapa toda voltada para a relaxação. Então, dentro do nosso trabalho, né, até uma das pessoas que ajudou bastante, o senhor teve o prazer de conhecer, a doutora Roberta, a doutora Camila Bocapi, a gente tem hoje as evidências acerca das técnicas de relaxação, muito por conta da postura ser mais acessível, elas têm um impacto mais intenso em termos de saúde mental. E o que eu vejo na escola é que quando eu uso a técnica da âncora, depois eu sigo com ela para as etapas de relaxação, eu tenho um ganho a longo prazo muito interessante com as turmas. Tá? Então, eu vou ter no meu último grupo, que é o grupo 3, né, que já são os adolescentes de 14 para frente, eu já vou estar nesse universo de 10.
mas sem obrigatoriedade, porque às vezes estão cansados, e aí a gente vai no famoso resta-um. Né? Quando você vê, está todo mundo, tem uma hora que está todo mundo deitado, e aí a gente modula a aula para um outro formato. Ok, Esther, Elaine, vocês têm um plano? A Esther falou bastante, né, do aumento gradual do tempo, né? Elaine, eu não me lembro se você falou em tempo. Eu falei em tempo, né? Falei em tempo. Tempo, eu falei pouquinho, né? É interessante como a percepção da prática, eu tenho a prática clínica também, que a gente treina adolescentes. Na minha opinião, adolescentes é um capítulo à parte, porque é um outro desenvolvimento, tem uma questão emocional em plena ebulição. Dá um outro vídeo, adolescente. É um outro vídeo, né? Que pode ser uma excelente conversa. Eu me atentei apenas até os 10 anos de idade. Mas, levando em consideração, né, os adolescentes, esse tempo, eu acredito que as criancinhas vão se beneficiar das técnicas de resposta de relaxamento 5 minutos. A gente percebe que eu, observando, deitado, funciona muito melhor do que sentado. Eles conseguem ter esse relaxamento mais rapidamente. A partir dos 6 anos, vou colocar entre 6. 6 é uma idade delicada, porque a gente tem experiência de que funcionou e que não funcionou, né? É aquele momento assim, por conta desse desenvolvimento individual, que foi falado muito aqui, e o desenvolvimento cerebral mesmo, é uma idade que você precisa ter essa constância, com essa constância pode ser que pare mais, né? Mas 7, 8, 9, 10, eu acredito que eles param 10 minutos, fato, eles param 10 minutos, né? Eu tive experiência nas escolas, e 10 minutos foi um tempo bastante razoável para esse grupo. Os adolescentes vão evoluindo e a gente chega nos 15 minutos também facilmente com eles, entre 12 e 15. Só que os adolescentes, eles têm um fator emocional de desafio, de impulso, por isso que é um capítulo à parte, na minha opinião. O adolescente, aquela frase me surpreenda, né? O adolescente tem que surpreender o adolescente para que ele possa ser envolvido a meditar, né? Eles quase olham para você e falam, me surpreenda que eu medito, né? Mas eu acredito, assim, do que eu vejo no consultório, do que eu vejo nas escolas, que esse tempo, é assim que eu uso esse tempo. Entendi, Elaine, obrigado. Esther, você aumenta em 1 minuto e você para em 10 para criança, tá? É até 10 minutos, o máximo que você chega, ou não tem o máximo? Como você trabalha o tempo? De acordo com a turma mesmo, assim, não tem um protocolo tão fixo. Ah, concordo com a Elaine que trabalhar o relaxamento é muito mais fácil, eles aderem muito fácil, e principalmente deitado. Eu gosto de brincar que deitada também é mais fácil porque eles não se enxergam uns aos outros e aí já ficam quietinhos. Tudo que você puder fazer assim, deitado, de olhos fechados, vai te ajudar muito, porque eles vão ficar quietos, não vão ficar se olhando um enchendo o outro. Então, a parte deitada, a gente faz muita respiração diafragmática deitada, relaxamento. E, Roberto, a criança ela é muito interessante porque, diferente de nós, elas têm mais facilidade de estar no momento presente. A gente que foi perdendo isso e fica aí praticando, praticando para trazer para o momento presente. Então, com criança, o que eu vejo é que a gente precisa ter boas estratégias para convidá-los para sentir esse estado que eles estão muito mais fácil. Até os 7 anos, a criança é o agora, né? Então, isso facilita muito o nosso trabalho. E você tendo boas estratégias de convite, eles entram.
Claro que você não vai deixar eles quietos por 50 minutos, né, Maurício? Por isso a gente vai fazendo variações na nossa aula, mas para que no final da aula, sim, eles já consigam estar mais estável, mais confortável no próprio corpo, e a gente consegue propor esses momentos ou de pré-meditação ou de meditação, mas é muito bonitinho, porque tem criança que parece que já veio pronta para ficar ali quietinho, fecha o olho e você vê que vai para algum lugar ali dentro delas, que a gente pratica há 20, 30 anos e tá. Então, eu acho que é esse a gente saber fazer esse convite, né? E aí tem que olhar para a turma, que ecossistema é esse. Aí, só para terminar, assim, como agora eu tenho essa prática lá no hospital, e é muito mais individual, Roberto, é muito interessante como alguns passando por uma doença, por um tratamento, e tem aquele momento em que conseguem conectar com uma tranquilidade, com uma paz lá dentro, e ficam quietinhos, e a gente fica olhando e fala, é isso, a nossa sociedade não convida para esses momentos, e então eu acho que o papel mais importante de um professor de yoga, de um professor de meditação para crianças e adolescentes, é saber fazer esse convite para parar, e às vezes 1 minuto vale pela nossa meditação de 20 minutos. Uma criança pequena que pare 1 minuto quietinha se observando, isso é uma experiência fantástica, e o que a gente tem que fazer é isso, convidá-los a ter experiências de tranquilidade, experiência de se observar, que infelizmente nossa cultura está um pouquinho longe desses convites. Bacana, Esther, muito legal. Gostoso te ouvir falar. Ela fala, parece mesmo uma professora falando, não parece? Ela tem exatamente o jeitinho da professora. Aquela fala gostosa de professora, né? Você fica assim, a fala de própria para o storytelling, como a gente fala. Mas, gente, eu tenho umas outras curiosidades. Uma importante, que eu acho que quem assistir esse vídeo vai ter também, é que a Tainá, eu chamei também, que não pôde estar aqui conosco, acho que ela está na França, a Tainá Malaspina Bonifácio, que lida, a Esther falou, com a meditação cristã, né? Crianças na meditação cristã. E ela me fala uma coisa, que as crianças, olha, você não fica estressado se as crianças começarem a brincar, a rir, a fazer piadinha, isso é normal. Eu quero saber como é isso, é verdade isso, gente? Você vai ensinar a criança a meditar, algumas crianças, ou 2 ou 3 crianças, é normal. Como é que vocês lidam com isso? Elas começam a brincar, uma vai lá, cutuca a outra, faz uma piadinha, uma começa a rir, todo mundo ri também. Eu quero saber se é assim e como é que vocês levam isso. Como é que vocês administram isso ali para mim? Me ensinem isso, porque como eu ensino pessoas de 25 a 65 anos, não é muito comum que um cutuque o outro, que todo mundo comece a rir, muito embora já tenha acontecido aí em classes que eu conduzi. Elaine, você quer começar falando? Como é que você leva Sim, as brincadeiras? Elaine ou qualquer uma? A pergunta está aberta. posso falar se os outros concordarem, ok? Pode ser. Eu gosto muito do toque no ombro. Dependendo da criança, quando se faz uma técnica sentada, o toque no ombro, o toque nas mãos, pode levar essa criança a perceber que aquela hora é a hora do recuo, da pausa. A gente percebe que, no primeiro momento, os primeiros dias da prática meditativa, a criança ela tem uma tendência a rir, eles riem, fazem gracinha um para o outro, né? Alguns choram. Já tive casos de crianças que choravam, né? Assim, fazendo a meditação, tinha 9 anos, né? E chorava, né? A gente deixava ali, aquele momento, com o passar das semanas, foi melhorando isso. Então, tinha uma emoção muito grande que vinha durante o processo. E então eu gosto desse toque em crianças, assim, combinar antes, ó, a gente vai fazer, tudo depende do grupo que você está, né, do grupo que você está aplicando
a técnica seja de relaxamento, seja de meditação, dependendo da idade, ter o pré-combinado, né? E dizer o que você vai fazer quando você tocar. Caso seja necessário, eu vou tocar um pouquinho em você para que você possa voltar a se concentrar na sua respiração, aquilo que foi combinado, né? Eu vejo que funciona bastante. Bacana, Elaine. Alguém que queria dar mais alguma contribuição? Como é que faz para as crianças, quando elas estão tocando terror dentro da sala, morrendo de rir, fazendo barulho, cutucando uma outra? O que vocês fazem? Estouram um balão, assustar, Ó, gritos, saem correndo, fogem? doutor Roberto, vou te falar que assim, uma experiência que eu tenho bastante, né? Eu tenho uma média, engraçado, eu tenho uma média assim, educação infantil, que eu dou aula, eu continuo dando aula até hoje. Menos do que eu dava antes. A gente chegava a dar 10 aulas por dia. Hoje eu estou dando 6 aulas por dia. E, assim, metade desse tempo é educação infantil, né? Então, esse ano, acho que eu devo ter uma média de uns 8 turmas pré-1, 8 de pré-2. Então, assim, é normal. Para mim, se você falar assim, as crianças entraram correndo, tá de boa, porque é comum, né? Então, existe uma relação da funcionalidade motora. Então, a criança ela experimenta a primeira via de concentração dela pelo corpo. Então, em psicomotricidade, a gente tem uma fala que é sinto, logo existo. Por quê? Todo o processo dos sentidos está vindo pelo filtro do corpo. Então, o corpo, à medida que eu vou organizando essa biotensibilidade em todo o trabalho postural, alinhado com o trabalho ventilatório, eu vou regulando esse processo de atenção delas. Elas vão rir, elas vão fazer bagunça, é normal, mas a gente direciona a funcionalidade. Por quê? Porque esses primeiros minutos em que eu vou organizando o gradiente de pressão da questão tônica dela, vai dar a condição do processo de meditação. Se eu jogar elas para a âncora respiratória de cara, não vai dar certo. Por quê? Porque eu não modulei o tom, né? E é interessante porque, à medida que eu vou organizando a questão diafragmática, o diafragma do corpo, ela vai entendendo essa memória, essa imagem do esquema corporal real é diferente da memória emotiva dela, como ela se vê. Depois da prática física, ela se entende, né? Ou seja, todas as rotas foram varridas, então todo o processo de propriocepção foi bem organizado, então ela está se entendendo como ela é naquele momento. Então ela consegue fazer uma âncora de atenção. Mas, óbvio, tem dia que respira, porque hoje eu vivi isso. Minha última turma estava, como eu disse, a professora Regente falou, mas está tudo possuído. Aí eu falei, sério? Aí te prepara. Eles entraram, eu falei, gente, o que aconteceu? Eles tinham tido festa, foi feriado, né? Teve festa, então estavam, assim, ainda com açúcar na festa, na sinapse, né? Então estava ali, potencial total. Eu falei, gente, meditação dinâmica para você dar risco. Então, eu saturei no processo cardiorrespiratório deles com riso, com pausa, riso e pausa, riso, pausa, até que eu alonguei a pausa. Teve uma hora que eles pararam. Aí eu falei, agora eu consigo relaxar com vocês. Então, assim, existem estratégias para isso, mas no que diz respeito à educação infantil, a minha grande dificuldade foi exatamente eu conseguir modular esse protocolo que levasse em conta o corpo. Porque se eu começar imediatamente na questão da respiração, ela não vai. Ela não vai porque ela precisa passar essa funcionalidade motora. E uma das coisas interessantes é que ela vai desenvolvendo o quê? Um vínculo com o professor, entendendo a estrutura da aula. E quando ela vai entendendo a estrutura da aula, ela fica mais à vontade, porque ela sabe as etapas que vão acontecer na aula, e a etapa do silêncio é uma etapa prazerosa, né? O adolescente ri? Tem. O adolescente tem crise de riso. Mas, com o tempo, eles vão achando isso normal, né? Não é mais nenhum bicho de 7 cabeças. Entendeu? Uma das razões
o sucesso, quando a gente pega lá da educação infantil e leva para o ensino médio, esse processo de amadurecimento que eles vão tendo, né? E, e como a gente vai trabalhar a autonomia, ele brinca com isso em casa, ou seja, ele leva os, a aula, os exercícios e faz com os pais. Inclusive, eu tive pais na escola que vieram fazer formação de yoga porque os filhos davam aula para eles. Meus adolescentes, eu falo assim, galera, bisu, pai e mãe chegou em casa nervoso. Vai dar certo? Não vai dar certo. Vai sobrar uma bronca para você? Com certeza vai sobrar uma bronca para você. Vamos ensinar um exercício respiratório para eles não te darem uma bronca? Aí todo mundo presta atenção. Aí eles fazem com os pais. Aí os pais falam assim, nossa, meu filho adolescente que nasceu ontem me deu um exercício que eu vi o mundo de uma outra forma. E entra no que ela me falou, que são os gatilhos. Porque quando eu consigo entrar nesse ponto de equilíbrio, eu saio daquele pensamento ruminante, que vai criar as ações motoras de resposta que podem ser, às vezes, ser turbulentas para eles. Eles passam a ter consciência das ações. E isso é um fato. Os adolescentes, então, isso é muito preocupante. Eu chego para eles e falo, toda ação tem o plantio das ações é opcional, a colheita das consequências é obrigatória. Então, reflita sobre o que você vai plantar de ação. Às vezes, o pensamento ele vai numa velocidade muito alta, se você é adolescente, mas usem as âncoras respiratórias para você também usar esse freio de mão. E quando eles têm essa ferramenta, eles falam assim, eu consigo hoje conversar com meus pais. Mas eu não conseguia. Então, assim, a gente tem muito recurso. Legal, Maurício, legal. Ô, Esther, e você? Você quer falar ou já falaram tudo? Não, eu quero falar, As crianças às Roberto, eu vezes acho. tocam. Eu fico imaginando assim, eu indo dando uma classe de meditação e abrirem a porta, o pessoal entrar correndo e gritando dentro da sala assim. Eu acho que eu saio pelo outro lado, né? Se não tiver outra porta, eu acho que eu saio pela janela, eu fico imaginando. Isso que você perguntou é assim, né? A coisa mais natural. A criança, ela é toda para fora, né? Ela está aprendendo o mundo, os sentidos estão todos à flor da pele, ela está querendo receber. A gente vai fazer um convite que é quase o oposto da fase do crescimento dela. A gente vai convidar para ir para dentro. Então, é um super desafio. É muito fácil virar bagunça ou rir, então, tem que ter muitas estratégias. A estratégia que eu uso mais é, primeiro, eles saberem que a aula, a gente faz, a aula é de yoga, mas a gente vai brincar, a gente vai conversar, a gente vai fazer as práticas que são de yoga, que são as posturas, as respirações, as meditações, né, o relaxamento. A criança pequena, eu acabo intermediando mais essas outras práticas, fazendo 5 minutos de yoga e proponho um jogo, mas não é um jogo aleatório, é um jogo que também ela vai aprender a ficar em silêncio, e aí eu volto numa prática de yoga, eu vou intercalando mais os tempos para elas irem se acostumando. A partir dos 7 anos já é mais fácil ir aumentando esse tempo de yoga propriamente dito, que a própria prática é a partir do corpo para eu chegar na mente, né? A prática de yoga foi muito bem pensada milhares de anos atrás, né? Então, a gente vai indo com essas estratégias e tem hora que começa a rir, começa a brincar, flui. Eu assim, aprendo muito junto com as crianças, porque eu adoro planejar a aula, ter a aula toda certinha, saber exatamente o que eu vou fazer, mas quando você está trabalhando com criança, você nunca sabe. Você tem que fazer vários desvios no seu plano de aula e tem que fluir junto com eles. E essa é a graça. E virou brincadeira? Canta junto. E aí traz de volta. E aí a gente continua. Se você tem um bom planejamento, um bom plano de aula, você sabe o objetivo daquela aula, então veio brincadeira, riu, tudo bem, e agora vamos
deitar e vamos ver como que está o corpo. Você tem que ser muito rápido. Eu também uso muito dos combinados, como a Elaine falou. Eu tenho combinados que eu vou construindo com eles, que traz o que é o fundamental para ser uma prática de yoga, que é ficar em silêncio, que é ter conforto, que Patanjali já falava, né? Precisa ser estável e confortável. E o outro combinado é que a gente, quando estiver fazendo prática de yoga, a gente também vai parar, vai ficar imóvel. E esses combinados, às vezes em uma semana dá para combinar, às vezes em um mês, depende da turma, mas esses combinados que me ajudam a voltar para esse centro, para que realmente eles possam ter experiências da prática de yoga. Pouco assim que eu vou trabalhando. Posso só Bacana. fazer um Pode, claro, complemento? claro. É tão automático que a gente acaba não falando, né? Passou. Mas o degrau com a criança e com o adolescente, eu penso que é super importante. Então, você, né, nessa Explica o que agitação, é degrau, Elaine, para para quem for nos assistir e não conhecer o termo. degrau é um termo, né, que foi criado didaticamente para explicar que antes de uma prática meditativa, de uma prática de yoga, quando existe uma agitação, você percebe que a mente está mais agitada, o corpo está mais agitado, você pode usar uma estratégia primeiro para levar a uma pausa, a uma resposta de relaxamento inicial, para depois você iniciar a proposta de meditação. Então, por exemplo, pode ser uma música que você gosta, que você fica ali quietinho ouvindo, pode ser um banho, pode ser pode ser um cheiro que você se identifique, tem vários, né? Então, cada pessoa pode usar de estratégias prazerosas ou que entende que leva a essa pausa, né? No nosso curso, nós usamos o 1 minuto de silêncio, e a gente percebe que faz toda a diferença, né, para o adulto. E a criança, o adolescente também, mas me atentando à criança, a criança, na minha opinião, ela aprende. Então, se você usa o degrau como uma constância, então, quando ela adentra essa sala agitada, quando a luz apaga, ela já entende que é o momento de já começar a silenciar, isso pode ser um degrau para ela falar assim, opa, agora é hora do relaxamento, agora é hora da meditação. Ou uma musiquinha. Então, a gente pode elaborar estratégias iniciais para levar essa pausa física, né? Como o Maurício falou, dessa questão mesmo, dessa agitação que é natural motora da criança. Isso quando não tem um açuquinho aí inserido. Aí quando tem açuquinho aí precisa ter uma pausinha mesmo, né? Então, eu colocaria mais essa, ter uma estratégia que possa anteceder uma prática de relaxamento ou de meditação. Bacana, irmã, muito legal, né? Mais umas 20 lives dessas eu já vou me animar para pegar a primeira turma ali com 3 ou 4 crianças, né? Mas faltam 19 depois dessa. Ô, Maurício, você quer falar sobre como segurar a bagunça? Sim, como segurar a bagunça, isso daí dá um livro. Entendeu? Isso dá eternas lives, né? Mas uma das questões maiores é que assim, as crianças e os adolescentes estão na escola num processo, em tese, de conteúdo. Porém, eles também acabam que é o processo da educação, uma vez que não essa relação paterno-materna na construção dos limites, esse processo de autocompreensão, ele acaba não acontecendo. Isso acaba sendo muito empurrado para a escola, né? Então, a gente não está recebendo aquela pessoa que está autodisciplinada. Não, a gente está recebendo aquela pessoa que está aprendendo a ganhar os limites até dentro da escola. Ela aprende a ganhar o contorno dentro da escola. E isso é o que faz muito essa oscilação das bagunças, né? As aulas de yoga,
elas trabalham muito junto com os SOI e com os SOPs, as orientações educacionais e orientações pedagógicas. Tanto que a gente tem uma linha direta com os psicopedagogos e os psicólogos da escola, exatamente por quê? Porque o aluno, quando ele relaxa na sua presença, seja na meditação, seja no relaxamento, estabelece um vínculo de confiança pela projeção normal que vai se ter da figura materno-paterna, né? E a partir daí, ele se abre, ele conversa com você. Então, todo o processo meditativo inserido dentro da escola, o processo de relaxação, eles abrem um espaço muito grande para o desenvolvimento das habilidades socioemocionais. O próprio Daniel Goleman, quando ele está falando de habilidades socioemocionais, antes disso ele tem tratado sobre mindfulness. Por quê? Porque esse processo de eu reconhecer o padrão de associação das minhas memórias e emoções. Então, esse lugar, quando a gente vai trabalhando com os alunos, tá, vai dando um amadurecimento para eles muito grande, a ponto de a gente ter uma das didáticas nossas, que é o caderninho de observação, em que ele vai anotar o padrão de memória recorrente que está acontecendo. E esse padrão é para ele. Então, ele vai falar, vai ter pensando nesse pensamento, nesse, com foco na âmbito. Mas ele reconhece o que está acontecendo lá dentro. A partir do reconhecimento de nomear esse processo emocional interno, né, que é essa relação de inteligência interpessoal e interpessoal, ele, quando chega junto ao psicólogo da escola, ao psicopedagogo, ele já tem com o que trabalhar. Ele está entendendo o que está acontecendo do outro lado. Então, essas ferramentas, elas são muito importantes. Por isso que o meu grupo 3 em diante, porque o 3 vai estar no segundo ano do ensino médio, porque o terceirão do ensino médio foi o Enem semana passada, então a gente sempre tem a mesma fala com eles no processo meditativo para foco, atenção, calma e acesso das memórias, né? Isso é muito importante. Então, eles têm o quê? Eles aprendem a usar a meditação como um amigo e aliado deles, para se encontrar no processo de autoconhecimento, se permitir relaxar para ter qualidade do sono, se permitir concentrar, se permitir se autogerir emocionalmente. Porque o que acontece? Quando é criança, tem impulso emocional. Tudo é possível numa aula, né? Tudo pode acontecer. Se você vai esperando, você vai cumprir o seu planejamento, meu amigo, você vai se decepcionar, porque depende da turma, depende do dia, né? Mas a gente sabe que a gente pode ajeitar o objetivo do planejamento com estratégia. E aí, um dos pontos quando essa criança, esse adolescente vai aprendendo aos poucos a ferramenta, como usar, ele se torna mais maduro emocionalmente. E aí ele consegue se autogerir, né? Isso é muito interessante com o meu ensino médio. No ensino médio, ele já, primeiro ano, segundo ano, a gente fala, então, a gente vai fazer agora um momento sério da meditação, né? Então, sempre tinha alguma coisa, vamos fazer um momento sério da meditação. E esse caderninho, se a gente quiser conversar com o psicólogo da escola, a gente tem liberdade. Por quê? Porque, às vezes, muitas angústias internas, elas não são claras para aquele adolescente. E passa a se tornar clara quando ele consegue esse ponto de tranquilidade. Então, assim, é uma ferramenta muito importante, né, dentro do colégio. Legal, legal. Mas adolescente vai dar uma outra live um dia aqui para a gente conversar, porque é um mundo à parte, os adolescentes. Que é outro desafio também. Adolescência, eu já tive algumas experiências relativamente boas, assim. Mas eu queria fechar com uma pergunta para vocês. Quando alguém chega para a criança e pergunta depois, seja você, seja um pai, uma mãe, uma pessoa qualquer, e aí, como foi? Queria que vocês escolhessem uma, no máximo 2 frases, para dizer quais são as frases mais frequentes. Essa pergunta é muito simples, tá? A resposta é muito simples também, até porque a gente está falando há um tempão já aqui, a gente se empolgou, agora que eu olhei para o relógio, que o papo está muito bom, mas quais são as frases mais frequentes que vocês falam? Olha, criança pode dizer isso ou isso é normal.
quando alguém perguntar, e aí, como é que foi? Eu acho que é diferente do adulto. Eu acredito que o que uma criança fala é muito diferente do adulto. Então, vamos começar pela Elaine. O que você, criança pode falar de frase quando alguém perguntar como foi, que é normal, e que é normal esperar que seja assim, diferente do adulto? É interessante que eu lembrando de algumas frases que até me emocionei, né, nas escolas, nos treinamentos que a gente já fez, e no consultório também. A criança teve uma certa vez que uma criança na escola falou assim: Nossa, tia, ele tinha entre 8 e 9 anos, não me lembro exatamente a idade, era 8 ou 9. Nossa, tia, é, é, é gostoso, né? Eu fiz aqui, mas na minha casa eu fiquei tranquilinho também. Então, ele está dizendo, né, que uma técnica que foi feita ali na escola levou o padrão para casa. Isso eu achei sensacional. Ele relatar isso, né? Outra frase: Nossa, quase dormi. Teve o que é muito comum, mas com outros jeitos de falar. A criança já falou assim para mim: O meu olho não quer abrir. Eu quero ficar com o meu olho fechado, né? E aí eu falei assim: Por quê? Aí ele falou: Porque tá gostoso aqui. Então, são frases que você fala assim: valeu a pena, valeu a pena. Maurício, as frases mais comuns? Tá baixo, o seu som ficou um pouco baixo. Enfim, eu tenho algumas frases bem interessantes. Deus é assim, esse amor, né? Isso, crianças, depois do silêncio da meditação. Essa foi uma frase que eu guardo muito, é uma turma especial. Aquela turma que você recebe, você fala: uau, que turma é essa? É a mesma turma que, depois da meditação, resolveu fazer o Pai Nosso. A minha coordenadora falava: você está ensinando o Pai Nosso? Isso parte deles. Meditar é estar com meu pai e com a minha mãe em todo momento. Isso é uma outra também, que as crianças... É o amor masculino, né, que tem. O soninho, que a Elaine falou também, esse estado de soninho eterno, isso é tudo de novo. Enfim, tem frases bem interessantes. Legal, legal. Mas é interessante que conecta alguma coisa com família, eu percebi na Elaine e no Maurício, né? Interessante. Esther, e você? O que você ouve? O que você vai contar para as pessoas que estão nos ouvindo, que vão nos ouvir? De frases que são normais, naturais em criança. Eu não sei se essa é tão normal, mas a frase que sempre que me marcou mais é uma criança que no meio da aula, quando você consegue, né, chamar e que todo mundo entra na prática, que uma criança vira e fala: que silêncio gostoso! É maravilhoso de ouvir. E na minha experiência, eu vejo elas irem muito para talvez coisas simbólicas mesmo, me sentir nas nuvens, parece que eu estava deitada numa nuvem. Eles são muito, vai para alguma coisa concreta que eles imaginam, né? É concreto, mas não é. E às vezes vem no hospital que já aconteceu mais isso que o Maurício falou, de ter alguma ligação mais com alguma parte espiritual, talvez pela jornada da doença, ou muitas vezes no hospital é interessante, Roberto, porque a gente convida os familiares para participar na prática também. E é muito legal porque traz esse estado, muda o ambiente no quarto, né? Que todo mundo para um pouquinho para ficar em silêncio, para se observar. E aí tem muita conexão entre mãe e filho, que é muito bonito, o que um fala, o que o outro fala.
e muitas vezes aparece a parte espiritual também, né? Ou que enxergaram Deus, ou que se comunicaram, mas no colégio eu não tinha tanto esse tipo de experiência. Bacana, Esther. E vamos, para fechar a live, que na verdade é um super vídeo que já vai ficar para a posteridade, assim, pelo menos para mim vai ficar na minha memória. Eu aprendi uma enormidade hoje com vocês três. Eu queria que cada um dissesse onde a gente encontra vocês, né? Onde é que as pessoas que estão nos ouvindo podem encontrar vocês. Esther, quer começar? Eu vou inverter, fazer Esther, Maurício e Elaine. Olha, o meu Instagram é Esther Massola. Eu acho que é a forma mais fácil de mandar mensagem, conversar. Eu também tenho o LinkedIn, que daí é Maria Esther Azevedo Massola, e manda mensagem, a gente vai conversando. Estou à disposição no que puder auxiliar. Tá bom, a Lili vai anotar, a gente vai botar na descrição do vídeo, tá, Lili? O Instagram de todo mundo, os contatos, o Instagram, pelo menos o Instagram. Maurício, colocou aqui? Eu coloquei, mas me achar nas redes é fácil, né? Todas as minhas redes são @yogaeduc ou portal Yoga Educação. E o site do portal, que é o yogaeduc.online. Bacana. E Elaine, e você? Eu também quero deixar, eu tenho o Instagram da empresa, que a gente colocou tudo, que é a ST Psicologia, mas eu vou deixar o meu, né, que é o que eu mais movimento, que é o Instagram, @Elaine Salles Psicóloga, sem acento. Lá também a gente pode conversar, deixar mensagem, e a partir daí a gente estreita aí a comunicação. Puxa, gente. Roberto, esqueci uma Oi, Esther, coisa. fala, querida. Não, porque eu tenho também, eu sou ruim de propaganda. Eu tenho o Instagram também do meu livro, né? Que a Elaine tinha falado lá no início, que meu livro se chama Vamos Praticar Yoga. É um Ah, convite para as crianças eu praticarem. Então, eu tenho, eu tenho, eu tenho um aqui, deve estar aqui em algum lugar, perto do lugar que eu tenho um, é muito legal. eu tenho o Instagram, @Vamos Praticar Yoga, que aí também é um lugar aí para vocês se comunicarem e verem conteúdo sobre yoga, saúde, educação. Bacana. Eu também, eu não sou muito boa de propaganda, então eu vou aproveitar o gancho da Esther. A gente tem o e-book pela Amazon, né, que é o Balão, uma técnica de meditação para criança, que acontece na escola, que a gente ensina aí essas técnicas de relaxamento, para ser um facilitador aí nesse processo das crianças. E eu tenho o Instagram, que é Meditamente Sim, que a gente fala um pouquinho sobre meditação, né? Também é um espaço que existe. Obrigado. Olha, gente, poxa, é, super, super obrigado por vocês estarem aqui. Meu grande desafio sempre foi como levar as crianças, não necessariamente a meditação. A meditação é legal e é uma técnica que eu sou até suspeito para falar dela, eu gosto demais. Mas, assim, como levar as crianças para o silêncio? Não no sentido de fazer a criança ficar calada, né? Não vou jogar um gás na sala para as crianças dormirem e não falarem mais nada. Não estou falando nesse sentido. Estou falando no sentido de como fazê-las perceber o contato com o silêncio. Porque as crianças, elas têm muita vida, mas elas precisam, num momento, elas vão desaprender esse caminho. Por muitas razões, a gente poderia aqui filosofar até amanhã, mas por muitas razões é interessante mostrar, olha, você está muito perto já. Preste atenção, perceba que existe o silêncio. O silêncio é... Eu li uma vez em certo lugar uma frase incrível que diz assim, duas frases. Uma, que o silêncio é parte primordial da natureza humana. Isso, para mim, foi uma frase iluminada de alguém. A outra é que não tenha medo do silêncio, ele é a raiz de todas as coisas. Porque, de fato,
tudo, o maior de todos os barulhos, o maior de todas as agitações, elas existem sob um pano de fundo de silêncio. E quando você percebe isso, você percebe que existe algo sobre o qual tudo repousa e dentro do qual tudo acontece, toda agitação e todo barulho. Esse algo, se eu posso chamar de algo, é o silêncio. E ter a oportunidade de ensinar a criança esse caminho para o silêncio é uma dádiva incrível que vocês estão dando para as crianças e uma contribuição incrível que vocês estão fazendo para a humanidade. Então, agradeço a vocês por estarem aqui e agradeço a vocês pelo trabalho de vocês também. Gente, muito obrigado. Muito obrigado. Até uma próxima vez. Tchau, tchau. Tchau, tchau.